E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Carro de Garagem. E esse vídeo é para você que talvez está buscando um carro grande, né? Um SUV familiar, um carro moderno e que seja híbrido. Talvez você vai se deparar aí na maioria dos carros do mercado, carros acima de 250 mil reais com essas características. Mas trouxemos aqui hoje o Haval Heavy One, pessoal. Essa versão aqui custa 199 mil, um carro que já tem aí seus 243 cavalos e um custo-benefício que pode ser aí um dos melhores do Brasil. E claro que o principal desse carro aqui é o custo-benefício. Vamos direto ao ponto, será que ele entrega realmente? E quando se fala de custo-benefício, a primeira coisa que vem à minha cabeça é a mecânica que o Haval Heavy One tem. Ele tem aqui, pessoal, um conjunto de um motor a combustão 1.5 turbo a gasolina, juntamente com o seu motor elétrico, que não é só um motorzinho que empurra, que ajuda um pouquinho, não, é um motorzinho que de fato empurra o carro, que de fato traciona o carro e traz potência para o carro, né? Juntando as duas potências, né, pessoal, a combustão desse carro tem 150 cavalos, né, um motor 1.5 turbo, mais 177 cavalos do motor elétrico, fazendo aí a potência combinada de ótimos 243 cavalos, pessoal. Mais de 30,6 kgfm de torque também combinado. Faz com que o carro aí até 199 mil, né, até 200 mil reais, seja o carro mais potente, não só da categoria, mas como um todo aí no nosso mercado brasileiro. E eu tô rodando uns bons dias com o carro já, principalmente na cidade, pessoal. Peguei a estrada também, mas na cidade esse carro é bem econômico, por ser híbrido, né, ele usa bastante o sistema do motor elétrico também. E facilmente, galera, você consegue fazer 16, 17 km na cidade com esse carro, que é uma marca impressionante para um carro desse tamanho e peso. Na estrada não vai mudar tanto o consumo dele, né? Vai fazer mais ou menos o que ele faz aí na cidade, não é tão diferente assim, porque o sistema elétrico já não consegue empurrar tanto, como ele traz tanta eficiência aí para a cidade, mas de qualquer forma também ajuda bastante no consumo do carro. E se a mecânica é o primeiro destaque de custo-benefício do Haval Heavy One, o segundo maior destaque, na minha opinião, é o tamanho desse carro, pessoal. Não tem nenhum carro dessa categoria nessa faixa de preço, né? Não vai ter nenhum carro desse porte, desse tamanho, com esse espaço interno que você consegue comprar também nessa faixa de preço. Então dá uma olhada no tamanho do H6 e nem por isso o acabamento do carro não é caprichado, pessoal. Lá dentro do carro a gente vai ver. A gente pode ver que além de espaço interno muito bom que esse carro tem, o acabamento também dele é bem caprichado para o nível de preço que ele se encontra. Espaço interno traseiro é um dos grandes destaques. Aqui no meio praticamente a gente não tem um túnel central, né? Tem um túnel bem baixinho. Logicamente o passageiro do meio nunca vai com o mesmo conforto dos laterais, mas para a cabeça aqui, galera, sobra muito espaço mesmo para o meio. E aqui nas pontas é impressionante, né? O espaço interno que você tem aqui é sensacional. Ainda tem um apoio de braços aqui no meio, né? Para 5 pessoas fica muito melhor ainda o conforto. Tem a saída de ar traseira, tem os dois carregadores aqui de celular do tipo A mesmo, né? Poderia já ser do tipo C, mas de qualquer forma já ajuda bastante. As alcinhas aqui para os passageiros, iluminação central traseira. Então realmente o espaço interno do carro é muito bom, para a família é sensacional. E lógico, tem o Isofix aqui para cadeirinha de criança que ajuda bastante. Já aqui na frente o acabamento melhora um pouco em relação ali atrás, já tem o soft touch aqui na porta, já tem um acabamento mais revestido, mais caprichado. No painel também temos um acabamento todo um soft touch, né, um revestimento macio aqui em cima, aqui atrás a gente tem o plástico duro. Isso é só para vocês verem, talvez pelo vídeo não dá para ter noção, né, mas eu gosto sempre de mostrar esses detalhes. E não deixa de ser um bom acabamento, uma boa construção, mesmo aqui nessa versão de entrada a gente tem bastante tecnologia também. Ele veio bem recheado mesmo nessa versão, pessoal, tem as principais coisas que eu mais gosto aí desses carros, que é basicamente... Ele faz essa apresentação legal como vocês viram, mas uma coisa que eu gosto muito que não faltou nesse carro é a câmera 360 graus, então ele veio já com essa opção. Aqui eu liguei o carro, tem uma, inclusive, né, comentando, tem uma direção muito macia, né, tem todos os modos de conforto. E o estacionamento automático, né, pessoal, então não vai fazer falta a questão do estacionamento automático da GWM, que é um sistema bem legal, bem completo, né, se ele faz a leitura da vaga, ele vai fazer a baliza completamente sozinho, né? Você não precisa fazer nenhuma ação, ele faz o estacionamento realmente completamente automático. É muito legal e já vem nesse carro que custa 199 mil, que é bem interessante, bem impressionante na verdade. Né? A central multimídia é bem parecida com as demais, já tem muitas opções, muitas funções.
os modos de condução aqui, por exemplo, nas configurações do veículo, então tem todas as configurações interior. Esse carro, pessoal, já conta com o head-up display, também é um opcional bem bacana para a faixa de preço que ele se enquadra, então já é uma coisa que eu gostei bastante, que incluíram também mesmo nessa versão. E aqui vários modos de condução, né? Mesmo sendo tração dianteira, né? Não... faz falta, tá, pessoal? Acho que um dos pênaltis desses carros aqui, a tração dianteira para eles não é uma tração que tem uma condução tão interessante, né? Então, diversos momentos, principalmente, sei lá, no modo esportivo aqui, se você dá pé fundo, principalmente numa subidinha, ele vai tracionar bastante a dianteira. Então, é um pênalti que esses carros têm, que também dá para entender na versão mais barata, né? Uma economia, talvez ter pessoas que vão se adaptar legal com a tração dianteira, mas eu sinto que faz muita falta aí uma tração integral, ou talvez jogasse a tração para o eixo traseiro, né, que alguns carros fizeram isso em suas versões híbridas. O próprio tanque, né, quando ele tem a tração integral, mas quando ele não está na integral, ele anda com a traseira, então fica muito melhor a dinâmica do carro. Então aqui temos o modo normal, modo esportivo, modo eco e até o modo neve, que eu sinceramente não sei se funcionaria tão bem para um carro tração dianteira, como a gente está falando. Ainda tem todo o sistema aqui de direção inteligente, né, as assistências laterais, tem o alerta de ponto cego, assistente de faixas, sinalização de trânsito, então ele faz a leitura também das placas. Então, galera, para o carro que é, né, para a versão que é, eles deixaram bem caprichado, né? Olha só o head-up display aqui, que bacana. Então é um head-up display colorido, ó, mostra ali a placa que ele fez a leitura, né? Logicamente no vídeo nunca fica tão boa a definição para vocês, né? Isso é uma coisa difícil de filmar. Tem aqui o Cruise Control com ACC, então ele tem o ACC. O que ele não tem, pessoal, é a permanência de faixas dele conduzir semi-autônomo, né? Ele até tenta fazer um pouco, mas ele não funciona tão bem. Isso daí fica para as versões mais completas, essa função um pouco mais legal. Então, aonde que ele fica mais, onde que ele barateia as coisas? O sistema de som do carro é simples, né? Não tem um som primoroso, então, dando aí meu feedback sobre o som, eu achei ok, não é um som que assim vai impressionar, mas, tipo, bem aceitável pro nível do carro. Não tem o teto solar, né? Então o teto solar panorâmico não vem nessa versão, é uma das coisas que fazem falta aí, eu diria. Mas, cara, assim, no geral, ele entrega muita coisa legal. Então, ó, já tem carregador por indução, já tem o head-up display, já tem muita coisa interessante para essa versão aqui. Então, para quem quer entrar, quer o carro de entrada da marca, né, basicamente, esse não tem, logicamente tem o GW Meora também que é mais barato, mas o Raval de entrada é uma baita opção legal, um baita custo-benefício. Se você botar na equação ali os carros que você tem nessa categoria, então vou até mencionar algum para vocês. Não, aliás, eu falei categoria, não, eu falo categoria, mas eu falo pensando no preço, tá? O que tem de preço, né, parecido com esse carro que é abaixo dele, né, em categoria, carro menor, carro de categoria inferior. Então vou mencionar alguns que vem na minha cabeça aqui agora. O Volkswagen T-Cross Highline é a versão top de linha, tá, pessoal? Esses carros, apesar de menores, eu tô falando da versão top de linha. Não é o caso do H6, não é o caso do Raval, né? Então, assim, entendam isso. Você está pegando a categoria de cima na versão de entrada e a categoria de baixo na versão top. Mas muitas vezes eu faria o upgrade de categoria, né, mesmo não sendo a versão top. Então temos o T-Cross Highline, que custa aí na casa de quase 190 mil reais, né? O Hyundai Creta, que é um carro que custa também mais de 190 mil reais. Já é um carro mais legal até na categoria dele, tem mais potência, enfim, mas é menor, é um carro inferior a esse aqui, se parar para pensar. Tem alguns opcionais a mais, como teto solar, algumas coisas a mais, mas por ser o top de linha da categoria dele, né? E aí tem um exemplo bem interessante de comparar, que é o Nissan Kicks, um carro que tem um motor 1.0 turbo, um carro que é bem menor, né? É um carro bem moderno, acabou de lançar, mas que custa o mesmo preço desse carro aqui. Os dois custam 199 mil reais. Na verdade, eu acho que o Kicks acabou baixando um pouco de preço. Parece que o Kicks caiu para 195 mil, mas eu acho que é meio que momentâneo isso, né? Logo vai acabar voltando para os 199 ou até passar disso. E, cara, aí, sinceramente, pô, olha o tamanho desse carro. O carro que tem 243 cavalos, enquanto um Kicks tem
os seus 128, 125 cavalos, né? 125, se eu não estiver enganado. Que mais? Falei o Kicks, falei a Creta, falei... tem o Tracker, por exemplo. Cara, tem carro pra caramba nessa faixa, invadindo já os 190 mil reais, tá? Já estão invadindo os 190 mil reais. 180 e pouco, assim, 180 alto, assim, invadindo os 190 mil, que é o caso desse aqui. Ele não passou dos 200 mil, tá, gente? Não passou dos 200 mil, tá? Entre 190 a 200, então tá na mesma faixa de preço, tá, pessoal? Não dá pra falar que é mais caro, tá? Tá na mesma faixa de preço. Então, pessoal, eu diria até que é um review diferente do que eu costumo fazer. Eu sempre costumo sair mostrando o carro por inteiro e tal, mas eu quis mostrar pra vocês uma visão um pouco diferente, né? Já mostrando um pouco do que é um custo-benefício aí hoje em dia, né? Um carro desse aqui, desse tamanho, então custando os seus 199 mil. Não vou falar que 199 mil é pouco dinheiro, pessoal. Hoje em dia, né? Para mim ainda é bastante dinheiro, particularmente falando, para mim ainda é bastante dinheiro. Só que, comparado, eu falo isso comparado com o que a gente tem de opção no mercado. Então, com o que a gente tem de opção no mercado, isso aqui se torna um custo-benefício interessante. Então, é só vocês analisarem esse tamanho de carro aqui, né? Não é só o tamanho, o carro tem tamanho maior, o carro tem muita tecnologia, o carro tem mecânica, né? Tem uma potência maior também. Então você ganha em diversos quesitos para gerar um custo-benefício comparado com os concorrentes, né? E nem são concorrentes diretos, né, pessoal? São carros menores que eu mencionei aqui no vídeo. Mas o que vocês acham, pessoal? O carro, eu particularmente, dando a minha opinião, visualmente falando desse carro, né, do seu design dele, particularmente me agrada muito. Eu acho um carro bonito, esteticamente mais bonito ainda por fora do que por dentro, né? Por dentro ele é mais simplório, só que não deixa de ser bonito também. E tem aí um design bem bacana também, né? Então, design é uma coisa que agrada o brasileiro, né? O brasileiro gosta de carro bonito e esse é um carro bonito. Não sei se vocês perceberam, pessoal, que ultimamente mudou aqui, né? Uma coisa mudou nesse carro, que ele tinha o logotipo Raval aqui, né? Não era o GWM como é aqui agora, porque a galera se confundia, né, pessoal? GWM é a marca do carro, então a marca desse carro é GWM. Muita gente achava que Raval era a marca do carro, mas o carro era o GWM Raval H6, então gerou muita confusão. E aí, para se destacar a marca do carro, a GWM colocou o logotipo grande ali para o pessoal não confundir. Então agora é o GWM H6 Heavy, né? É o que está aqui, mas ele continua sendo o Raval, né? Mais conhecido como Raval H6, né? Ainda vai ter outros Raval, né? Não é só o H6, por exemplo, o H9 é um Raval também. Ele é o Heavy One porque é a versão de entrada, a versão mais simples, e ainda assim é bem interessante, né, pessoal? Vocês podem ver, ó, que tem uma roda aro 19, tem um pneu Hankook, é um carro bem completão, né? E esse review foi um pouco diferente. Eu vou dar agora uma voltinha rápida com vocês, só para sentirem levemente as impressões ao volante. E é isso, pessoal. O que vocês acharam desse estilo aí, mencionando mais o custo-benefício do carro? Nem todo carro vai ser dessa forma, mas é interessante também de trazer um formato um pouco diferente. Um pouquinho a bordo aqui do Raval Heavy One, pessoal. Não vai dar para vocês verem aí nesse ângulo o head-up display, mas é bem nítido, mesmo de dia aqui, e ele é bem completo a visualização, é bem interessante. A gente tem um painel também, pessoal, que talvez no vídeo ele fique um pouco, como se diz, dando a impressão que está piscando e tal, né? Mas são os frames aqui da tela em relação à gravação que ela não consegue acompanhar. Então, mas assim, para quem está aqui presencialmente, as telas são perfeitas, né? Visualização delas mesmo de dia, mesmo com bastante sol, é perfeito. Você não fica sem visualizar nada, né? Então, às vezes a pessoa nunca viu pessoalmente e acha que a tela vai ser estranha, mas não tem nada disso. Estou aqui no modo normal, deixa eu ligar aqui o modo Eco um pouquinho. Nessa situação de descida, por exemplo, o carro vira elétrico, né? Então ele aproveita aqui que você não está acelerando e ainda está recarregando energia. Eu não estou com o pé no acelerador e ele aproveita para recarregar energia automaticamente. Então, eu gosto do sistema híbrido sem ser plug-in também, particularmente, porque é muito mais fácil, você só abastece o carro e ele mesmo automaticamente vai trabalhar sozinho.
Vamos ver se ele acelera bem mesmo no modo Eco, ó, acelerou bem. Deixa eu mudar aqui para o modo normal, ver como que ele se comporta, ó. Pisei. O motor elétrico entrega rapidamente seu torque, ó. Aí juntou os dois motores, o carro anda bem, pessoal, o carro anda bem legal. E eu, meio impacientemente, já vou colocar o modo esportivo, já para saber tudo que esse carro pode acelerar. Eu não sei se esse carro tem o Launch Control, até preciso fazer o teste. Não fiz o teste de 0 a 100 dele. Ó. Pisando tudo aqui agora. Muito bom o desempenho, pessoal. Não é assim, para 243 cavalos, não é aquele desempenho tão empolgante. O carro ele é pesado, ele não é um carro leve, mas não deixa nem um pouco a desejar. Na estrada o carro anda muito bem, na cidade ele é esperto por conta do motor elétrico, então acho que está bem adequado. Talvez aí frente a alguns carros pequenos, mesmo com menor potência, não sei como que ele se comportaria, talvez ele não andaria tão junto assim, dependendo do carro. Bom, vamos ver se esse carro tem o modo 0 a 100, né, o modo de controle de largada. Eu acredito que não vai ter, mas vamos testar. Desliguei aqui, tal, já está no modo esporte, ó. Pé esquerdo no freio, acelerador, e não temos... Ah, temos sim, controle de arranque. Aí, ó, quem disse que não tem? Olha que legal. Tem controle de largada, pessoal. E funcionou bem porque com o controle de tração desligado, ele não distracionou, né? Um carro tração dianteira, então ele segurou legal aí a tração do carro. Funcionou bacana. E pessoal, basicamente é isso. Rápidas impressões aqui ao volante. O carro ele é bem molão, tá? Isso eu não posso dizer não. Mas aí em contrapartida no conforto ele se ajusta legal, né? Tem um bom conforto o carro. A frenagem do carro é boa, ó. Pinça legal, ó. Freio ali, ele tem uma boa precisão de freio. E a direção é boa, pessoal. Para um carro de família, para um carro de uso urbano ou de rodoviário, do cotidiano, do dia a dia, vai atender muito bem, pessoal. E aí, custando o que ele custa, eu acho que é uma opção bem interessante realmente. Muito bacana, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E o que faltou de informação aí, completa pra gente aí, ajuda a gente a completar aí. Se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, dê seu feedback. E valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.